Né? Olha, se quiserem, vou até passar um exercício. Gostaria de passar um exercício. Vocês peguem assim, uma folha de papel. Dividam em 3 partes. Manhã, tarde e noite. E botem semáforo, sinal de trânsito, não sei, dependendo de onde estivermos, pode ser um nome diferente. E vamos ter lá vermelho, amarelo e verde, não temos? Então, nós temos manhã, tarde e noite. E simplesmente podemos fazer uma tira comprida para botar vários dias, e cada dia 3 pedacinhos. Manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Em quadradinho pode ser até um papel quadriculado. E vamos pintar. Se de manhã nós estávamos amarelo, vermelho ou verde. Se estávamos tranquilos, se estávamos um pouco tensos, se estávamos... mas vamos procurar sentir como é que estávamos o quê? Isso tem a ver com as nossas emoções. E é muito interessante a gente ver no final da semana o quanto nós estávamos, que vai ficar coloridinho, né? Vai ficar coloridinho todos os dias da semana, dividido cada dia em 3 partes. E quantas vezes eu estive com raiva, ou quantas vezes eu estive muito triste, em quantas vezes ou eu estava assim, mais ou menos, ou estava super bem. Não seria interessante ver no final de uma semana qual seria a nossa avaliação sobre o nosso emocional durante a semana? Então, fica aí a proposta de vocês fazerem. Depois, semana que vem, vocês botam nos comentários, se alguém quiser colocar. Cristina, achei legal, olha... Se não conseguiram fazer, não precisa colocar nada, porque essa proposta é só uma proposta. Né? De repente, a gente pensa nisso mês que vem, aquilo lá, e uma hora lá a gente bota em prática, pode ser, não é? É algo interessante para a gente fazer uma avaliação de como é que anda o nosso mundo emocional e o quanto ele pode atrapalhar as nossas escolhas se nós não estivermos atentos, sabe? Vigiar e orar para não cair em tentação. Muitas vezes vai ser o nosso estado emocional alterado que vai nos prejudicar, porque entre o estado emocional alterado e o que Jesus falou, como nós ainda somos espíritos muito jovens, nós tendemos a ceder a um emocional alterado. Então, é interessante que a gente fique atento ao nosso emocional, porque muitas vezes é ele que vai marcar o tom da nossa escolha. E o ideal é que a nossa razão, conhecimento do Evangelho, fosse o suficiente. Não, Jesus disse isso. Então, é óbvio que eu vou fazer o que Jesus disse. Ora, se fosse óbvio, eu não estava mais na Terra, eu estava em Júpiter. Certo? Se fosse assim, eu faço todo dia tudo que Jesus falou. Uau, estou brilhando até. Não é fácil. Não é? Exatamente porque nós, nessa imperfeição em que o mal, que é a imperfeição, nos domina, muitas vezes é aquilo que Paulo falava. O que Paulo falava? Paulo, que era Saulo, né? Paulo de Tarso, São Paulo, conhecido dessas várias denominações, que o bem que quero, não faço. O mal que não quero, isso sim eu faço. Esse, São Paulo. Paulo, que escreveu as cartas, que fundou as igrejas, que teve essa bênção de ver Jesus na estrada de Damasco e ser convocado, chamado por Jesus, não convocado, mas chamado por Jesus, para ir levar o evangelho àqueles que não eram judeus, porque foi isso que ele acabou fazendo, embora Jesus não tenha dito isso a ele. Então, o bem que quero não faço, o mal que não quero, isso sim eu faço. Por isso nós temos que vigiar. Porque se formos deixar no natural, é isso que vai acontecer. Nós temos que vigiar e colocar força para não ceder. Porque nós vamos tentar nos convencer que aquela má escolha é uma boa escolha. Porque me feriu, me ofendeu, foi ingrato, me traiu.
Então, muitas coisas podem vir nos tentar influenciar de que é justo não perdoar. É justo manter o gelo, o desprezo, a mágoa. E tudo isso vai pesar para quem, em primeiríssima instância? Para nós, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico, vamos lá, pensamento, vontade, manipulam os fluidos. E se nós estivermos numa vibração baixa, de mágoa, de ressentimento, isso tudo vai contaminar os fluidos que deveriam estar promovendo a nossa saúde, que acabam, muitas vezes, podendo gerar doenças. Então, nós seremos os primeiros atingidos, sem sombra de dúvida. E não precisamos, se conseguirmos, não é? Estivermos ali atentos a fazer essa vigilância, essa promoção de contenção, com a ajuda, porque quando Jesus falou isso, é como se ele dissesse assim, eu sei que é difícil, mas orem. Por quê? Porque aí, na oração, já dá uma melhorada na vibração e os amigos espirituais vão poder nos ajudar melhor, porque nós não estamos sozinhos. Em tudo, em todos os momentos, principalmente, claro, nos mais difíceis e desafiadores, e principalmente se nós estivermos realmente voltados para o esforço, a ajuda jamais vai nos faltar. E ela chega de uma forma, assim, que emociona. Emociona porque é aquela que sempre digo, né? Parece que quase a gente vê, né? A gente quase vê, é tão incrível porque você vê que não é você que está fazendo o que está acontecendo, não foi você que fez grande parte, né? É exatamente quando Jesus faz a multiplicação de pães e peixes, ele podia fazer, mas ele não faz sem antes perguntar para os apóstolos o que é que eles tinham. Então, Jesus tinha 5.000 para alimentar. E ele podia ter feito isso, tirado do quê? Botado a mão no bolso ou simplesmente fazer aparecer, certo? Ele podia condensar qualquer tipo de matéria, mas não, ele não faz isso. Ele pergunta para os apóstolos, que dizem para ele, muito sem graça, Senhor, 5 pães, 2 peixes. O que é isso para alimentar uma multidão? Nada. Pois ele pega os 5 pães, ele não abre mão disso. Assim, isto basta. Isto basta. E ele complementa aquilo que é pouco, mas para os apóstolos era tudo que eles tinham. Então é significativo, era valioso. Ele pega aqueles recursos que eles tinham e com aqueles 5 pães e 2 peixes, de 12, eram 12, não eram 12? Os 12, não tinha nem 12 pães e 12 peixes, se cada um desse um. Juntando os 12, deu 5 pães e 2 peixes. Juntando 12. E Jesus, com aquilo, alimenta 5.000. Jesus precisava dos 5 pães e 2 peixes? Não, mas era justo que eles dessem o máximo que eles pudessem, porque eles estavam ali como apóstolos, num preparo para uma missão. E essa missão exigiria deles tudo que eles pudessem oferecer. Então, para um apóstolo ser escolhido, ele tem que ser escolhido pelo mestre, ele é preparado pelo mestre e depois recebe a missão. Então, eles estavam ali em todas as circunstâncias, principalmente quando Jesus os chamava para o meio da cena que estava a acontecer, eles estavam aprendendo o que é ser um pescador de homens.